O sussurro da parede, parte 2. Eco do quarto vazio. A casa ficou vazia por meses, lacrada com fitas da polícia. Mas mesmo assim, os vizinhos diziam que à noite, luzes se acendiam sozinhas no quarto da menina. E o som, o mesmo som sussurrado, voltava a ecoar pelas paredes. Diziam que era a voz de uma criança, mas às vezes era a voz de um homem. Rara era a noite sem algum som vindo dali. Portas que batiam sozinhas. A risada leve de Helena, distorcida. A imprensa noticiou o caso como um desaparecimento sem solução. O corpo de Álvaro, descoberto atrás da parede, estava ressecado, como se tivesse sido absorvido pela casa ao longo dos anos. Nenhuma marca de violência, mas com os olhos arregalados e a boca aberta como se gritasse eternamente. A história virou lenda urbana, até que 2 anos depois, Gabriel, um estudante de arquitetura da universidade local, resolveu fazer um documentário sobre lugares assombrados. Achou o endereço da casa facilmente. Ela estava abandonada, mas ainda de pé. Gabriel não acreditava em fantasmas. Achava tudo um exagero de mente sugestionada. Ele levou sua câmera, lanternas e instalou microfones em todos os cômodos. No primeiro dia, nada aconteceu. Mas à noite, enquanto revisava o áudio, percebeu algo. Um som muito baixo vindo da parede do quarto de Helena. Amplificou o som e congelou. A voz era clara. "Gabriel, está me ouvindo?" Ele pensou que fosse interferência, mas quando olhou o vídeo, viu algo ainda mais perturbador. Uma sombra passando atrás dele na hora em que gravava. Só que ele lembrava claramente. Estava sozinho. No dia seguinte, voltou à casa. Desta vez, levou equipamentos mais sensíveis. Montou câmeras infravermelhas, detectores de movimento, sensores de calor. 03h17 da manhã. Todas as câmeras desligaram por exatamente 13 segundos. Quando voltaram, o quarto de Helena estava diferente. Não só bagunçado, mas revertido, como se o tempo tivesse voltado à época em que a menina morava ali. Desenhos infantis nas paredes, a cama com lençóis cor-de-rosa, bonecas organizadas. Mas o mais estranho, a boneca preferida de Helena estava sentada olhando diretamente para a câmera. E ela não estava ali antes. Gabriel decidiu sair. Sentia que algo estava errado, mas ao tentar abrir a porta, estava trancada. Todas as saídas estavam, como se a casa tivesse acordado e decidido segurá-lo. Ele ouviu passos no andar de cima. Pegou a câmera, subiu lentamente. O corredor estava escuro. Um dos sensores de movimento acendeu uma pequena luz vermelha. Algo havia passado por ali segundos antes. Chegando ao quarto, ouviu a voz de uma menina. "Você vai me ajudar a sair?" Ele virou lentamente. A boneca estava no chão, com os braços esticados, como se tivesse sido jogada. Mas não havia mais ninguém ali. De repente, a parede do fundo do quarto começou a rachar, lenta, mas dolorosamente, como se algo dentro estivesse forçando para sair. Gabriel, apavorado, recuou. Pegou o celular. Tentou chamar ajuda, sem sinal. Sempre sem sinal. A rachadura se abriu. E por um instante, ele viu um olho humano olhando para ele. Depois uma mão pálida. E a voz: "Não quero ficar aqui sozinha." Gabriel correu, desesperado. Mas quanto mais corria, mais a casa mudava. Escadas onde não existiam. Cômodos trocados de lugar. O porão estava agora onde antes era a cozinha. O quarto do casal virara um corredor sem fim. A casa estava viva. Ele tropeçou em algo. Quando olhou, era uma fita VHS antiga com o nome Helena, primeiro aniversário. Curioso, levou até um aparelho empoeirado na sala. Reproduziu. As imagens começaram normais. Helena no colo do pai, tia Glória no fundo. Risos, brincadeiras. Mas depois de alguns segundos, a imagem começou a falhar, ficou escura. E uma voz invadiu a fita. "Agora você é parte da casa." A fita queimou. A tela escureceu. E uma última imagem apareceu. Gabriel olhando para a própria câmera, mas com os olhos completamente negros. Epílogo. Na semana seguinte, a polícia encontrou a porta da casa entreaberta. Equipamentos espalhados, mas nenhum sinal de Gabriel. Só uma nova foto na parede da sala. Dessa vez não era de Álvaro, nem de Helena, era dele, com os olhos negros, sorrindo suavemente. E no canto da parede, escrito com o dedo: "Agora somos 3."